Graças a paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E hoje, nessa terça-feira mesmo, gostaria de estar dando continuidade à fala de ontem. Ontem falei da oração sacerdotal bem no início mesmo, não é? E este tema é um tema que a gente aborda e ainda vai sobrar muitas coisas que se falar. E é um tema que não se esgota também. E aqui eu gostaria de pegar o versículo 5 como referência de João 17, da oração sacerdotal, e é o próprio Jesus que está falando. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. Interessante que quando a gente pega esta referência do Evangelho de João e a gente vai para Filipenses, capítulo 2, versículo... todo capítulo 2, mas versículo 5 a seguir, não é? Onde está falando de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não trouxe por usurpação o ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, de toda a sua glória, tomando a forma de servo, e encontrado na forma de servo, humilhou-se até a morte de cruz. A sequência traz um conceito interessante, porque diz... pelo que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todos os nomes dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, glorifique que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí, quando a gente está falando do Jesus que está orando aqui por restituição de glória, pegando Filipenses 2, 5 a seguir, nos traz um conceitozinho que a gente chama na teologia de kenosis, esvaziamento. Este Jesus, ele esvazia de toda a sua glória mesmo para tomar a forma de homem e para conter-se dentro de um homem. É 100% homem, é homem perfeito, é Deus perfeito também, mas este aspecto da glória de Jesus seria um aspecto deste Jesus que voltaria a ter restituído aquilo que ele abrira mão para poder vir a este mundo e tomar a forma de homem, e do ponto de vista de Isaías, homem de dores, experimentado no trabalho, alguém que olhando para ele não fazíamos caso nenhum, mas ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados, nos traz justamente esta compreensão do Cristo que se esvazia, que toma forma de homem. E quando ele toma forma de homem, muitos de nós ficamos desapercebidos do porquê Jesus toma forma de homem. Ele toma forma de homem para se propor como homem perfeito, porque somente o homem perfeito seria capaz de cumprir toda a liturgia, ou todos os mandamentos da lei, ou tudo aquilo que a lei trazia como exigência mesmo. Ele cumpre tudo isto, e depois de cumprir tudo isto, ele estende todo este conceito da perfeição mesmo para toda a raça humana, daqueles que viessem a crer no seu nome, agora pegando todo este conceito de pecado, transgressão e toda a iniquidade da humanidade, desde Adão mesmo até hoje, os que aceitam a Jesus, e ele crava todo o escrito de dívida que era contra nós. A Bíblia diz, ele crava na cruz, ele morre, e ele desce às profundezas e depois ele sobe para o trono de Deus mesmo, e assenta à destra de Deus, é lugar de honra, Deus de Deus. E com isto, então, é que a gente vai trazer uma pequena compreensão deste conceito de ele estar orando aqui no capítulo 17, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. Mas o mais interessante é que para que Jesus pudesse nos glorificar, para que ele pudesse ser glorificado mesmo, e posteriormente pudesse nos justificar, nos fazendo perfeitos diante de Deus também, não diante da lei. Ele cumpre a lei para fazer o homem
perfeito diante de Deus. Alguns pensam que ele cumpre a lei para fazer o homem perfeito diante da lei. Não, ele cumpriu a lei para fazer o homem perfeito diante de Deus. E uma pergunta: como é que o Filho glorifica o Pai? Não? A resposta é revelando a glória do Pai em favor dos discípulos, mediante o sacrifício oferecido e a ressurreição adquirida. Assim, Deus seria glorificado. E sendo reconhecido como o único Deus verdadeiro. Agora, como é que o próprio Jesus consuma este aspecto da glorificação de Deus? Com o capítulo 19 mesmo, do Evangelho de João, ainda no versículo 30, quando ele diz, está consumado. E esse conceito está consumado é uma palavrinha que todos nós até cantamos ela hoje, tornou-se em forma de louvor e adoração mesmo, e é bonito o cântico. Significa no grego telelestai, mas o telelestai significa estar liquidado, está totalmente pago, está totalmente consumado. Então, assim, ele liquida tudo aquilo que de alguma forma podia ainda trazer algum tipo de interferência. Ele traz o alto preço a ser pago pela humanidade, ele consuma no seu próprio corpo, não é? Ele traz o aspecto de consumar totalmente todo o sacrifício para a remissão da humanidade e para a justificação daqueles que viessem a crer, perfeição mesmo. Ele era homem perfeito, logo, quando se oferece em sacrifício, ele pode aperfeiçoar aqueles que se achegassem a ele, e assim, então, é que a gente consegue adquirir esta capacidade de poder estar na presença de Jesus, glorificando a Deus, ou eu diria na presença de Deus pelo sacrifício do Filho, na ação e no poder do Espírito Santo, sabendo e compreendendo agora que já foi consumado todo o ato. Eu já não preciso mais ter esta psicose de estar procurando agradar a Deus mediante qualquer aspecto de ação que possa, de alguma forma, tentar chamar a atenção dele, porque Jesus já fez isso. Cabe a mim ser santo, cabe a mim ser justo, cabe a mim dar continuidade nesse processo de perfeição. É o próprio Jesus, ainda em Mateus, não é? Falando, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então, perfeito traz esta compreensão de pleno, de completo, e assim também é consciência do cristão, buscar dar continuidade àquilo que Jesus fez. Jesus, ele nos aperfeiçoou pela sua morte, pela sua ressurreição, nos fez apto para o reino de Deus. Então devemos compreender: a glorificação de Deus só seria possível mediante a obra do Filho. Se Jesus não fosse à cruz pelos nossos pecados, Deus não seria glorificado. E glorificar é testificar de suas obras. O Pai testifica das obras do Filho também, e o Filho testifica das obras do Pai. E a Igreja deve testificar das obras do Pai e do Filho através do Espírito Santo. Então, quando ele está falando glorifica-me, porque eu tenho te glorificado, ele está falando, então, dê testemunho de mim, porque eu tenho dado testemunho de ti. Praticamente é isso. E quando ele constitui esta igreja no seu corpo também, esta igreja tem que testificar das obras do Pai e do Filho, na pessoa do Espírito Santo, através do Espírito Santo. E posteriormente, no versículo 3, ele está falando, voltando para a gente compreender melhor: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem tu enviastes. Quem nós estamos de fato glorificando, não é? Todo cristão foi chamado para glorificar a Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou glorificar a Deus pelo sacrifício do Filho na pessoa do Espírito Santo, não é? Pois a vida eterna é conhecer a Deus por meio do sacrifício de Jesus.
Então, cabe a cada cristão continuamente estar pensando na possibilidade do Cristo que fora glorificado, do Cristo que nasceu homem perfeito para aperfeiçoar a nossa salvação e que nos chama para darmos continuidade a este processo. Salvo no contexto não de que salvo para sempre, mas aperfeiçoando a salvação com temor e com tremor, salvo porque Ele nos salvou, justo porque Ele nos justificou, apto para servir a Deus porque Ele uniu este elo da comunhão que estava perdido em Adão. Então hoje nós temos esta capacidade de estarmos na presença de Deus para servi-lo, para adorá-lo, para bendizê-lo, para glorificá-lo em todo o tempo, e que esta semana, este início ainda, terça-feira, possa ser aí um dia em que você possa começar a sua manhã já glorificando a Deus com as suas atitudes, com a sua postura, por onde você for, no seu trabalho. As escolas estão fechadas e assim por diante, mas por onde você for, que você possa levar a glória de Deus e que você possa manifestar a glória de Deus e testificar da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com isto, mais uma vez, quero despedir de cada um de vocês. Um beijo na alma, um beijo no coração. Fiquem na paz, amados.